Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, mais uma oportunidade de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Peço aos irmãos que assistirem essa live, que no final, se quiserem, possam dar um joinha, possam se inscrever no canal. Isso muito ajuda para a divulgação do trabalho da igreja e dessa mensagem também. Meus queridos, antes de mais nada, vamos fazer uma oração para que o Senhor Deus nos conduza nesse processo de compartilhamento da palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus, obrigado pela oportunidade que tenho de estar aqui e de novamente compartilhar, Senhor, a mensagem da Tua palavra com meus irmãos. Ainda estamos, ó Deus, vivenciando um momento delicado na sociedade em que ainda enfrentamos a pandemia, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Nossas vidas, a vida daqueles que amamos, a Tua igreja, a nação, as nações, enfim, Senhor. Tu estás no controle do mundo e nós acreditamos no Senhor. Deus, que possamos ter a certeza de que em todos os momentos somos ajudados por Ti. Ainda nos momentos mais difíceis, Pai, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco, nos socorrendo, nos ajudando, nos consolando e que, ó Deus, ainda nos momentos difíceis para nós, que nós possamos encontrar força e razão para socorrer aqueles que de nós necessitarem e aqueles que necessitarem de uma palavra de consolo e da palavra do Senhor em suas vidas. Obrigado, Senhor. Deus, neste momento eu peço ao Senhor que me ajude neste compartilhamento da palavra com meus irmãos, que o Senhor possa me dar sabedoria e que eu possa enxergar, Senhor, o Teu propósito com este texto que me foi dado, Pai. Que eu possa conseguir, ó Deus, não ser um obstáculo para que o Senhor alcance vidas e fale com pessoas por meio da minha vida. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, ó Deus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias. Meus irmãos, o texto que vou compartilhar com vocês nessa noite está no livro do profeta Jonas e mais especificamente eu vou ler a oração que foi feita pelo profeta Jonas. Jonas capítulo 2, está escrito: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Meus irmãos, a história de Jonas é uma história que sempre traz para nós bastante ensinamento. Jonas foi alguém que recebeu de Deus uma missão de levar a mensagem dele
uma profecia para um povo, para que esse povo se convertesse do seu mau caminho e deixasse de praticar obras que Deus reprovava. Jonas, ele recebeu a missão de levar essa mensagem, mas num primeiro momento ele teve como escolha não cumprir a ordem de Deus, porque a mensagem era a mensagem de salvação, uma mensagem de juízo com fins de salvação. E Jonas, conhecendo o caráter de Deus e sabendo da sua misericórdia, ele não se alegrou em levar uma mensagem que pudesse produzir conversão e arrependimento e, consequentemente, Deus livrar aquele povo. Então ele optou por fugir da presença de Deus. Jonas distava da cidade de Nínive cerca de 300 quilômetros e ele resolveu ir para uma direção oposta, onde se tinha a distância por volta de 3.500 quilômetros. E aí o ponto que nos chama a atenção é a desobediência de Jonas e a consequência dessa escolha feita por Jonas. Quando Jonas decidiu, olha, eu vou para outra cidade, vou fugir da presença do Senhor, eventos começaram a acontecer no navio em que ele estava. Houve uma forte tempestade e as pessoas que estavam no navio ali quase pereceram, a tal ponto que chegou-se o momento em que se teve que jogar Jonas ao mar para que todos não perecessem. O ponto que me chama a atenção aqui é que nós muitas vezes fazemos escolhas e essas escolhas nos colocam em situações desfavoráveis e ainda levam e estendem essa condição de desfavorecimento para pessoas que amamos muitas vezes. Então aqui me chama a atenção o fato de que essa oração que lemos foi feita por alguém que optou por desobedecer a Deus e passou, em consequência disso, passou momentos difíceis. Às vezes, nós vivemos na nossa vida dificuldades justamente que decorrem da nossa desobediência mesmo. Em algum momento fizemos alguma escolha e essa escolha não foi boa. E aí as consequências vêm. E, lamentavelmente, pessoas que estão ao nosso redor, elas às vezes são atingidas também pelas consequências disso. Foi o caso que aconteceu aqui com Jonas. Quando ele estava no navio, o navio estava prestes a afundar ali, a ter problema. As pessoas, o que está acontecendo? Está acontecendo até que ele falou, olha, o problema sou eu, assumiu a culpa pelo evento desastroso e lançado ao mar. Para aquelas pessoas que foram atingidas pela consequência da desobediência de Jonas, cessou o problema. Para Jonas, ainda ele viveu um momento de turbulência, Deus enviou um peixe que o engolisse e ele fez um tour no ventre do peixe e aí ele faz essa oração justamente falando o que aconteceu quando ele estava ali no ventre do peixe. Vale dizer, a desobediência de Jonas ainda produzia efeitos desagradáveis na sua vida. Mas quando ele clamou a Deus, quando ele buscou em Deus uma resposta, é isso que me chama a atenção nesse texto. Deus prontamente ouviu e respondeu à oração de Jonas. Então, nesse momento de pandemia, esse momento de dificuldade social, o que é importante? Eu quero fazer lembrar os irmãos nesta noite. Às vezes nós erramos, às vezes tem consequências desagradáveis, desfavoráveis, mas essa palavra, o foco está na esperança de que no momento em que nós nos voltamos para Deus, no momento em que nós buscamos em Deus reafirmar os nossos compromissos, reconhecer o nosso erro, Deus está pronto para nos receber e pronto para fazer com que as coisas sejam diferentes em nossas vidas daí por diante. Então, nessa noite eu quero deixar aqui com os irmãos esse texto no sentido de dizer, olha meus irmãos, talvez há alguém que esteja me ouvindo, que possa estar passando um momento desfavorável, porque em algum momento fez uma escolha que não foi muito boa, sabendo do chamado de Deus na sua vida, sabendo do propósito de Deus para a sua vida, sabendo dos valores que lhes foram ensinados na vida, sobre o certo, sobre o errado. Às vezes há pessoas que possam estar me ouvindo e que fizeram escolhas erradas e que talvez nesse momento estejam dizendo, meu Deus, eu sou culpado por algo que está acontecendo na minha vida, eu sou culpado por algo que possa estar acontecendo na vida da minha família.
Mas a palavra nessa noite não é para dizer a você, você é culpado ou deixa de ser culpado, mas para dizer para você que Deus pode simplesmente voltar-se para si a partir do momento em que você fizer uma oração, a partir do momento em que você se reconciliar com Ele por meio de Cristo. Fale com Deus, confesse aquilo que você sabe que de alguma maneira contribuiu para as coisas não ficarem boas na sua vida. Fale com Deus, tenha humildade, reconheça a parte que lhe cabe reconhecer e Deus está pronto para mudar as coisas na sua vida. Após o profeta Jonas fazer essa oração, Deus o lançou em terra. Aqui um ponto importante de a gente também prestar atenção. Quando no início, se Jonas optasse por cumprir a palavra de Deus, ele teria um grau de dificuldade. Agora, ele foi lançado em terra após passar algum tempo no ventre do peixe. Ele teve certamente um grau de dificuldade maior, porque estava mais distante, porque estar no ventre do peixe possivelmente lhe acarretava condições físicas muito piores do que inicialmente ele estava. E Deus o coloca numa condição de novamente se deparar com aquilo que ele se deparou no início. Ele tinha uma ordem, Deus repetiu a ordem e ele agora tinha que fazer a sua escolha novamente. E a escolha dele nesse momento foi obedecer a Deus. E aí Jonas resolveu obedecer a Deus, e aí Jonas foi levar a palavra de Deus lá para os ninivitas. E o que é importante? Quando Jonas errou, veio consequências para a sua vida e veio consequências para o pessoal da embarcação em que ele estava. A tal ponto que ele teve de ser lançado ao mar para que as pessoas não perecessem. Mas agora Jonas vai acertar. Agora Jonas vai cumprir aquilo que Deus lhe determinou. Ele vai levar uma mensagem para que os ninivitas saibam que Deus não está se agradando da conduta deles. E qual é a consequência disso? A partir do momento que Jonas vai e leva a mensagem, se nós formos ler o capítulo 3 do livro de Jonas, nós vamos ver que o povo se arrependeu. E o povo se arrependeu, e Deus também não trouxe o mal que ele tinha dito que traria caso não houvesse arrependimento. Vale dizer, Jonas, na sua obediência, abençoou muito mais pessoas, trouxe efeitos favoráveis, condições favoráveis para muito mais pessoas do que no momento em que ele desobedeceu. E assim que nós devemos pensar na nossa vida como povo de Deus, como filho de Deus, como servo de Deus. Talvez no meu erro eu atinja uma, duas pessoas, mas na minha obediência, pela graça e misericórdia de Deus, nós possamos atingir muitas pessoas. Nós possamos viver aquilo que foi dito a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, que ele haveria de sair daquela terra, da parentela dele, e ir para outro lugar, e lá ele seria uma bênção para as pessoas. Então, quando nós nos colocamos na condição de obediência a Deus, nós temos condições de ser bênção para as pessoas. E foi isso que aconteceu na vida do profeta Jonas, e é isso que vai acontecer na sua vida também. Talvez, no momento de desobediência, oh meu Deus, o que eu fiz? Para que direção eu levei minha família? Para que direção eu levei o relacionamento conjugal? Para que direção eu levei o meu namoro? Para que direção eu levei a minha vida profissional? Né? Na desobediência, as consequências, mas fique certo que a partir do momento em que você se retrata com Deus, a partir do momento em que você se coloca como Jonas se colocou na presença de Deus, reconhecendo que fez uma escolha errada, mas se colocando, firmando o compromisso em Deus de fazer as coisas certas daqui por diante, então você pode ter certeza que Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação e condições favoráveis virão para você. E não somente para você, mas para as pessoas que estão com você e para pessoas que estão próximas a você também, porque é assim que Deus faz. Deus, no seu propósito de dispensar bênção à humanidade, Ele usa o homem, o ser humano, como canal. Então, a partir do momento em que você se colocar como um filho obediente, como um servo obediente, como uma pessoa obediente perante Deus, você se tornará um canal de bênção para que outras pessoas possam ser abençoadas pela sua vida. Nessa noite, a mensagem que eu queria trazer era justamente essa, que Jonas, quando errou, atingiu um número pequeno de pessoas, foi atingido também por situações desfavoráveis, pessoas foram atingidas, ele foi atingido, mas quando ele também fez a palavra, cumpriu a ordem de Deus e levou a mensagem,
ou muito mais pessoa foi abençoada pela vida de Jonas. Então é isso que eu quero deixar para você. Há esperança para a sua vida, a esperança para todos aqueles que estão com você. Que você possa se tornar um canal de bênção, que você seja como Jonas. Se porventura pessoas foram atingidas por circunstâncias desfavoráveis por causa de uma escolha que você fez, que você possa ser como Jonas. A partir do momento que você fizer a escolha certa, a escolha de obedecer a Deus, a escolha de reconsiderar as suas atitudes, que muito mais pessoas possam ser abençoadas por meio da sua vida. Assim eu quero encerrar a mensagem nessa noite e que Deus possa aplicar essa palavra no coração de cada um de nós, que nós sempre tenhamos como objetivo ser agradáveis a Deus, obedientes a Deus. O Antigo Testamento é cheio de promessas ao que obedece. Deus sempre mostra que o caminho da obediência produz frutos favoráveis ao homem, aos seus familiares e à sua descendência. Então, fica aqui essa palavra de Deus nessa noite para que nós consideremos o nosso caminho e para que nós tenhamos certeza de que ainda que nós tenhamos errado, está nas nossas mãos reconsiderar o nosso caminho, reconsiderar a nossa posição, e Deus nos abençoará e Deus nos dará graça para que, a partir dessa nova escolha de acerto perante Deus, nossas vidas sejam abençoadas e as vidas das pessoas a quem amamos sejam abençoadas e os que estão perto de nós sejam abençoados também. Que Deus possa aplicar essa palavra ao coração de cada irmão que está me ouvindo nessa noite. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.